y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a Avon, a empresa Avon, lança aí um catálogo novo exaltando a imagem de Baphomet. Bom, eu já falei várias vezes sobre Baphomet aqui nesse canal, mas eu acho que é muito interessante a gente esmiuçar esse assunto dessa empresa, pois as pessoas não enxergam que nós estamos vivendo dia após dia com cargas e mais cargas de mensagens subliminares e de coisas com numerologia, com simbologia, que nos afastam cada vez mais do Criador. Você conhece alguém que trabalha nessa empresa Avon, alguém que vende produtos, ou alguém que compra, que utiliza produtos dessa empresa? Se ela for cristã, mande esse vídeo para ela, pois é interessante que as pessoas comecem a enxergar essas coisas que os nossos olhos aparentemente não percebem, mas o nosso cérebro capta e o nosso espírito também recebe uma carga de energia que esses caras estão empurrando aí para dentro de todos nós. Eu já vou mostrar o catálogo para vocês, mas antes eu quero falar algumas palavrinhas, lembrar de algumas coisas, o qual eu disse no início desse ano, até mesmo no ano passado, a respeito da empresa Avon. Caso você não saiba, a palavra Avon, do hebraico, na língua aí original das escrituras, algumas pessoas dizem aí que foi o grego koiné, mas se você puxar a língua exata do povo hebreu, do povo do Messias, eles falavam em hebraico. E a palavra Avon, em hebraico, significa iniquidade. Hoje, de acordo com os ensinamentos de Cristo, existem basicamente, de uma forma bem supérflua assim, duas formas de pecarmos. Os 10 mandamentos passados pelo Criador foram divididos basicamente em dois por Cristo, resumidos em dois: o amor ao Criador e o amor ao próximo. Então, basicamente, você peca indo contra o seu próximo e indo contra o Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Ir contra o seu próximo é a impiedade, por isso que nas Escrituras nós vemos muito falar sobre a palavra ímpio, pessoas que não têm piedade, são impiedosos. E também o pecado contra o Criador, que no caso é a iniquidade. E a palavra Avon, no hebraico, significa iniquidade, ou seja, é você pecando contra aquele que te criou, o Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Criador de tudo. Então, para começar, já temos esse significado estranho no nome dessa empresa. Antes das eleições, eles fizeram um comercial bem estranho, colocando aí que agora, a partir desse novo governo que temos aí no Brasil, e esses próximos governos que estão entrando no mundo aí com essas novas eleições, teremos aí a vinda de um novo líder. Eles anunciaram descaradamente a vinda de um novo líder, que a gente sabe, se vocês esmiuçar a simbologia do comercial, que faz referência total ao próprio anticristo, ao próprio antimessias. Para começar, eu acho que ser líder hoje em dia é criar pontes, sabe? Achar pontos em comum. E tá no básico. Acho que não, né? Nós, meu, nosso. Podem ir? Não, acho que é vamos. Pois nesse mesmo comercial, em um outro tape de imagens, eles falam claramente ali que o novo líder deixa a sua marca. E nas escrituras, aquele que traz aí a marca, o número 666, a marca da besta, é o próprio anticristo, aquele que apresentará para o mundo. Ele faz isso para ser um líder melhor. É o tipo de líder que deixa a sua marca. E o mundo está precisando de novos líderes, né? Chegou a Avon Signo, a marca do novo líder. Na simbologia do comercial, até mesmo do próprio perfume, a gente vê aí símbolo da maçonaria, a gente vê o tabuleiro de xadrez, que no caso faz referência ao piso maçônico, como se eles tratassem a política e a religião como se fossem aí um grande tabuleiro de xadrez, e tudo isso escancarado em um simples comercial de perfume. As pessoas não percebem, mas eles estão empurrando essa simbologia, empurrando tudo isso, e cada vez mais de uma forma descarada. Agora, a Avon traz aí um novo catálogo que trouxe a imagem de Baphomet. Se você não sabe, Baphomet é um ser andrógeno, muito adorado dentro da própria maçonaria. Lá ele é visto como o próprio príncipe das trevas, e os próprios maçons, quando passam ali do grau 29 até o grau 33, eles têm que decidir e escolher se querem realmente se ajoelhar à luz de Baphomet, ou então vão se render aí para a cruz do verdadeiro Cristo, do Messias. É claro que se eles não seguirem a luz de Baphomet, eles não podem chegar até o grau 33, que no caso, o próprio general Mourão, vice-presidente do Brasil, já faz parte. El rito de iniciación en el grado 29, en el rito escocés antiguo y aceptado, consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado,
es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental, es una de las representaciones más clásicas. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino, en el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, o una criatura positiva, y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo, para elegir finalmente la luz de Baphomet. E nós vemos, tanto na política quanto na religião, a idolatria por Baphomet. Eu já falei recentemente aqui da fachada da Universal do Reino de Deus, o qual escancarou aí uma imagem muito clara do próprio Baphomet. E dentro das próprias escrituras, totalmente adulterada pelo catolicismo romano e até mesmo pelo protestantismo, essas correções e adulterações que fazem aí na palavra de Deus, como se a palavra de Deus precisasse de correções, de adulterações, eles deixam muito claro os seus pontos. Por exemplo, o número de Baphomet, de acordo com a maçonaria, seria o número 911, aquele que se coloca antes e depois do Criador, tendo em vista que o Criador é o Alfa e o Ômega, o número 1 e o 0, ou seja, o número 10. Então, Baphomet, para ele, se coloca antes e aquele que se coloca depois. No caso, por exemplo, o número de emergência nos Estados Unidos, se você precisar de um socorro, você não clama ao Criador, você liga 911, para assim ter ali o amparo daqueles que servem a Baphomet. Você pede socorro para ele. No dia 11 de setembro, onde houve um grande sacrifício, no caso, ficou registrado ali o próprio presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, lendo um livro que dizia o bode de estimação, fazendo total referência a Baphomet, entre muitos outros detalhes. Baphomet nas escrituras é tido ali como Apolion, o deus do abismo, e está em Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 11. Então muitas coisas que temos aí atualmente no nosso dia a dia nos leva a Baphomet, e a própria empresa que traz o nome de iniquidade fez um catálogo para espalhar isso para milhares de pessoas com a imagem de Baphomet. Vários estudos mostram que o povo hebreu, no momento em que Moisés estava lá em cima no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos, aquele povo que estava ali embaixo junto com Arão, o qual pediram para lhe fazer um bode de ouro nas escrituras, está se referindo como se fosse um simples bezerro de ouro, mas há estudos arqueológicos que mostram que, na verdade, eles fizeram um bode de ouro. A própria imagem de Baal, que é adorado dentro da trindade maçônica, tem ali a imagem de Baphomet, a imagem de um bode, um ser andrógeno, com corpo de homem, cabeça de bode, seios femininos, um colo ali masculino, entre outros detalhes e simbolismo que eles acabam empurrando aí para dentro da mente das pessoas. A empresa Avon, dessa vez, empurrou isso. Você acha que isso é loucura, teoria da conspiração? É a própria realidade, eles empurrando o próprio satanismo deles para dentro da casa das pessoas. E a maioria das pessoas não percebem, acham isso normal e trabalham com tudo isso, fazem parte, giram essa economia, trabalham para eles sem saber. Acabam cometendo, por falta de conhecimento, uma grande iniquidade, que no caso é o nome da própria palavra Avon. A própria Ludmilla trouxe aí no programa Altas Horas, recentemente, uma camisa com um pentagrama invertido, símbolo de invocação do próprio Baphomet, com o nome ali de Jabulon, que faz referência à trindade maçônica, e ao mesmo tempo em que fazia milhares e milhares de pessoas cantarem "A danada sou eu", pois, sem saber, a palavra danada significa condenada ou condenado ao inferno. Você sabia dessas coisas? Sim, eles fazem isso de uma forma totalmente subliminar, utilizando programação neurolinguística e fazendo com que as pessoas
falem, repitam essas frases, utilizem esses símbolos, idolatrem, adorem a esses símbolos, sem nem mesmo perceber. Quem é que só de rebolar te enlouqueceu? Quem é aos 10 horas? Ei, groove, a danada sou eu. A danada sou eu. E assim, de pouco em pouco, esses caras vão empurrando as suas ideologias, vão empurrando as suas numerologias, vão empurrando o seu simbolismo, acostumando a mente das pessoas com isso, para os tempos futuros que virão. Estamos vivendo o fim dos tempos. Aos poucos, eles empurrarão essas mensagens de um novo líder, de marca, adorando aí ao próprio antimessias, adorando ao próprio Baphomet, considerado por eles o príncipe das trevas. Deixe aí nos comentários se você acha que tudo isso não passa de loucura, teoria da conspiração, ou se todas as informações, isso que eu falei foi apenas um pouco. Se você esmiuçar, você vai ver quantas ligações e quantas informações batem completamente com tudo isso que eu estou dizendo. E que esse mundo físico que nós vivemos tem muito mais de espiritual do que a gente imagina. E a carga negativa que esses caras empurram aí para dentro da casa das pessoas é gigantesca. Por isso que eu peço que você compartilhe esse vídeo, para que as pessoas aumentem um pouquinho o conhecimento, tomem um pouco mais de curiosidade e vão buscar, continuem pesquisando aí com as próprias mãos, pois isso é muito interessante e faz com que nós não caiamos na iniquidade de pecar contra o nosso Criador. Pois essa vida aqui realmente é muito curta. No máximo vivemos aí 100, 105 anos e olhe lá, com essa podridão de alimentos envenenados, água contaminada que eles colocam aí pra gente. Então, se não nos apegarmos a procurar, a conhecer, a estudar as coisas que o nosso Pai, o nosso Criador quer, nós realmente estamos perdidos. Quando chegar o dia do grande julgamento, acredito eu que muitos serão julgados e serão pegos sem saber aí, justamente por falta de conhecimento, assim como está escrito no livro de Oséias. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, não esqueça de me seguir aí nas redes sociais, de deixar o seu like, é muito importante, aí eu peço que você também ative as suas notificações e assim me ajude compartilhando essa mensagem para que mais pessoas possam saber de tudo isso. Valeu, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.